Aquisição de novos imóveis, a gente já falou. E para retornar esse dinheiro, distribuição de lucro operacional. A holding vai ter lucro. Ela tem receita. Eu não vou poder distribuir o capital, mas eu vou poder distribuir o lucro operacional decorrente da atividade dela. Posso também diminuir o capital, devolver algum bem para o sócio, se for o caso, se for viável, né? Observado o prazo de 90 dias para redução de capital social, né? E a venda direta pela holding, que a gente já conversou, né? No não circulante e no circulante, os reflexos tributários para isso. O mais interessante é que uma holding patrimonial, a partir do momento que ela estiver constituída e operando normalmente, ela vai abrir a mente do patriarca para outras possibilidades. Porque a partir do momento que eu tenho lá terrenos, apartamentos, uma fazenda na sociedade, na minha holding, e, poxa, eu vou acabar virando um empreendedor imobiliário. Ele vai começar já a enxergar de outra forma. Ele vai começar a pegar aquela gleba, essa gleba aqui eu vou lotear ela. Já estou numa pessoa jurídica, com uma estrutura toda feita para isso. Eu já posso trazer para cá, por exemplo, vou fazer uma incorporação imobiliária aqui, vou dar o terreno, eu já posso implementar regime especial tributário, patrimônio de afetação, o RET tributário, dentro desse contexto. Aí a gama de economia de eficiência tributária vai aumentando exponencialmente, de acordo com os elementos que você tem para trabalhar. Isso, sem dúvida nenhuma, tudo de forma legal. O patrimônio de afetação, o regime especial tributário, é um instituto que está aí colocado na legislação. Basta você cumprir os requisitos e fazer a utilização dele. Para quem não se lembra, nessa pessoa jurídica aqui, se eu fizer uma incorporação imobiliária e vender um apartamento de um prédio, por exemplo, né, eu vou pagar aí, vai estar no meu estoque, certo? Eu vou pagar 6,73 sobre o valor da venda do imóvel. No RET, no regime especial tributário, cai para 4%. 4%. Então, jogue isso num volume, é muita coisa. Então, na física não tem como fazer isso, só na jurídica. Bom, aqui o planejamento sucessório em si, doação de cotas com reserva de usufruto, principais objetivos com a doação das cotas, proteger os bens e distribuí-los de forma igualitária aos herdeiros, a priori, né? Fora aquela questão do disponível que a gente já conversou. Proteção contra disputas e desgastes familiares, economia de custos póstumos, porque eu vou demonstrar para os senhores que o inventário ele consome, em média, 15% do patrimônio. Tá? Aqui, ó. Por exemplo, um patrimônio considerado de 25 milhões. Vamos pensar no inventário. Tá? 25 milhões. É o valor de mercado desse patrimônio, avaliado. Eu coloquei uma receita irrisória ali, uma receita de aluguel irrisória. Para um patrimônio de 25 milhões, né? 20 mil reais é pouco de aluguel. Mas, ó, custos do inventário. ITCMD não tem discussão. Se você for para o inventário e ele for para o judicial, o que provavelmente vai acontecer, porque a gente não sabe, né? Hoje está tudo certo, amanhã os herdeiros podem ter divergências. E eles não precisam brigar, não, para ter divergências, tá? Os herdeiros não precisam brigar para o inventário ir para o judicial. Não é só disputa que leva para o judicial, é opinião diferente. Já vai para o judicial. 4% sobre os 25 milhões. Advogado. Os advogados trabalham a vida inteira esperando o inventário. Tá? Ele não vai perder a chance de te tirar 10%. Em alguns lugares é 6%, outros é 5%, outros é 20%. No interior tem inventário sendo feito a 30%. O Estatuto da Ordem foi rasgado nesse caso, né? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil proíbe honorários acima de 20%. Tá? Mas, infelizmente, isso acaba acontecendo. Custas judiciais ou administrativas, a gente colocou aqui 1%, que não é nenhum absurdo afirmar isso. Então, nós temos aí, ó, se eu for juntar a economia que eu tive com os aluguéis, esse inventário poderia custar aí aproximadamente quase 4 milhões de reais. Tá? Com o planejamento sucessório, o que eu vou evitar aqui? Não evitar, mas minimizar. Eu vou minimizar a incidência do ITCMD, porque a base aqui é a venal. Feito o planejamento em vida,
E, considerando o cenário atual, vai ser o valor do custo de aquisição desse imóvel, que é muito menor do que o custo venal. Ou seja, a base do ITCMD vai cair lá para baixo. Tá? Isso não é nem, olha, gente, não é nenhum artifício, isso não é nada. É o Estado que está determinando a base de cálculo. Por isso que eu falei para vocês, muito cuidado, o planejamento sucessório ele nem sempre ele traz economia. Depende do cenário que você está trabalhando. Dependendo do cenário, hoje o cenário atual permite isso. Tá? Não é nenhum absurdo dizer isso. Não estou vendendo o sonho na cesta. Bom, honorários advocatícios. Esse você consegue elidir. Que os meus colegas advogados não me escutem agora. Né, Jair? Enfim. Aqui a gente consegue elidir. Esses 10% de honorários sobre os 25 milhões, eles vão ser substituídos pelo custo que o profissional for cobrar para fazer o planejamento sucessório. Né? Se tiver algum profissional aí que consiga cobrar 2,5 milhões de reais para fazer um planejamento sucessório com patrimônio de 25 milhões, me chame que eu quero ser sócio. Tá? A gente pode correr abraçado aí. Enfim. E também vamos somar aqui, só para fins didáticos, os 195 mil de aluguel que o patriarca economizou durante 5 anos. Então, assim, isso aqui, esse slide é só... Eu não quero chocar ninguém com esse slide, mas é trazer vocês para a realidade. O que um inventário faz com a família. E nós ficamos 70% do tempo falando de questões de relacionamento familiar. Agora, imagine um ambiente conturbado de relacionamento familiar, uma família que já não se dá bem, fragilizada pela perda do ente querido e ainda tendo que se deparar com isso daqui. Ó. É muito comum, por exemplo, as famílias terem muito patrimônio, mas está tudo investido, está girando na operação. Para o cara tirar 1 milhão do bolso, ele pode ter 100 milhões em imóveis, mas está tudo investido, está tudo imobilizado. Ele não vai ter 1 milhão para tirar do bolso. Quem que vai querer tirar 1 milhão do bolso, tirado da operação? É aí que começa o conflito. Tanto com as famílias que têm dinheiro, quanto com as famílias que não têm dinheiro. Porque daí não consegue pagar o imposto, o inventário não se desenrola. O juiz tem que determinar que uma parte do acervo do inventário seja alienado durante o processo de inventário para arrecadar dinheiro para pagar o ITCMD para depois liberar a partilha. 10 anos para isso acontecer. E no meio da disputa, a qualidade de vida dos familiares vai a zero. Né? Vira um transtorno. Só para finalizar, então, a parte muito importante aqui, ó, as cláusulas dentro do planejamento sucessório, para encerrar, tá, pessoal? As cláusulas restritivas, aonde que eu vou dar aqui segurança para o patriarca na hora de doação das cotas. Eu vou estabelecer a inalienabilidade, impedindo que qualquer herdeiro venda essa cota para terceiros. Não vai vender, não consegue. Está gravada com inalienabilidade. Tá? Incomunicabilidade, que a gente já comentou. Os bens doados não se comunicam com o patrimônio do cônjuge, independentemente do regime de casamento. Tá? A impenhorabilidade das cotas. Essas cotas não vão poder ser penhoradas por dívidas cíveis e particulares. O sujeito fez uma conta gigante lá nas Casas Bahia. Foi protestado, vai ser executado na justiça. Não vão conseguir chegar na cota dele porque ele está com inalienabilidade. Agora, se vier a Receita Federal, esqueça da inalienabilidade, da impenhorabilidade, porque a Receita Federal tem um raio laser, ela atravessa tudo, todas as barreiras. Tá? Impenhorabilidade, já falamos. A reversão, isso é muito importante. Doutor, eu doei as cotas para o meu filho. E se ele falecer primeiro do que eu? Pode acontecer, uai. Vamos bater na madeira aqui? Mas pode acontecer. Então, vai voltar esse patrimônio para o doador. Ou eu já posso direcionar para o meu neto. Se o meu filho faleceu, deixou o neto, eu já mando tudo para o meu neto. E a sucessão vai fazendo em cadeia. E a conversão do usufruto. Bom, eu e a minha esposa somos usufrutuários. Eu vou ter 50% de usufruto e ela vai ter 50% de usufruto, de tudo. Geralmente a gente faz assim, para manter o equilíbrio. E até porque a esposa tem que concordar, né? Porque, vamos combinar, né? Se a esposa não concordar, nada acontece. Né? Não tem planejamento, não tem nada. Isso se ela não resolver, bom, vamos resolver de uma forma mais fácil esse problema, essa nossa polêmica sobre fazer ou não planejamento. Vamos gastar o dinheiro, pronto, não tem nada para deixar para ninguém.
Esse é o melhor planejamento de todos, né? Gastar o dinheiro, usufruir, e os filhos que se virem, eles que trabalhem, vão atrás do patrimônio deles. Que os filhos não me escutem. Bom, a conversão do usufruto. Se eu falecer primeiro, a minha esposa fica com 100% do usufruto das cotas. Se ela falecer primeiro, eu fico com essa outra parte do usufruto vitalício. E assim o poder está mantido, né? O poder de controle. Todas as etapas do planejamento se perfizeram. Então, lá em cima, o patriarca tinha os bens, ele integralizou na holding familiar, depois ele fez a doação igualitária para os herdeiros, e aqui embaixo ele se manteve, ele e a patroa, a matriarca, com poder de voto e deliberações na sociedade. Ele vai se manter com a administração efetiva da holding, ele vai ser o administrador, o casal pode ser o administrador da holding. Lucros e dividendos. Qualquer gota de recurso que pingar na holding vem por bolso do patriarca. Essa é a regra. E, como a gente sabe que a Receita Federal questiona essa receita, vamos supor, o doador, ele é usufrutuário, ele não é sócio da empresa. Como é que ele vai receber distribuição de lucro? Né? A Receita Federal questiona isso, porque essa relação de usufruto é entre vocês, não é oponível para mim. Para mim, eu digo a Receita, quem receber lucros sem ser sócio, tem que ser tributado a 27,5%, ele não é sócio. Qual que é uma sistemática que a gente pode utilizar? A distribuição desproporcional de lucro. Eu deixo o patriarca lá com 1% de cotas, tá? Ou 0,5% de cotas. Quando ele precisar de dinheiro, eu distribuo o lucro desproporcionalmente para ele da holding, quanto ele quiser. E esse dinheiro vem para ele. Quando ele vier a falecer, tem 0,5% só de cotas para serem inventariadas, isso não vai causar maiores transtornos, tá? É uma possibilidade que a legislação dá. Só que para isso acontecer, o contrato social tem que prever a distribuição desproporcional de lucro. Porque a regra é a distribuição proporcional. Tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Falei demais, eu sei, eu falo demais mesmo. Mas espero que tenha valido a pena vocês terem saído do escritório, deixar a rotina de vocês aí para vir me escutar. Muito obrigado mesmo. Agradeço ao CRC, agradeço a Elisângela, aos internautas. Quero mandar um abraço especial para o pessoal de Castro, que está me assistindo. Cadê a câmera? Olá, pessoal, tudo bem? Meus amigos lá de Castro, da Castrolanda, todos, um abraço a todos. E fico à disposição de todos. Quem tiver alguma dúvida teórica, enfim, me mandem por e-mail. Infelizmente, a gente não pôde abrir espaço para perguntas agora, porque ia ficar impossível controlar o tempo. Mas fico à disposição dos senhores. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado.